Salve, salve para você que acompanha o Krauscast. É um prazer, é uma honra, é um privilégio estar aqui trocando essa ideia. E nós estamos aqui para bater aquele velho papo filosófico, né? Onde nós vamos bombardear os ouvidos e as mentes com um senso crítico, com boas doses de ciências humanas. E já antecipando, a gente vai bater um papo sobre um dos ramos da filosofia que eu mais curto, que é o existencialismo. Então a gente vai bater esse papo sobre existencialismo. Você já pode ficar aí na manha, na vibe da filosofia, que é isso aí. E aproveitando também que nós estamos no começo desse papo, independente da plataforma onde você esteja ouvindo o Krauscast, se você conseguir seguir, você segue. Onde é para se inscrever, você se inscreve. Onde você pode deixar uma curtida, curte aí, mano. E se você puder compartilhar, compartilhe. Como diz um grande amigo, vamos espalhar a palavra da filosofia. A gente está precisando de um pouco mais de senso crítico aí nos mais diversos âmbitos, então você pode ajudar esse conteúdo a ficar aí mais visível. Então, vamos bater um papo sobre existencialismo. Numa pesquisa um tanto quanto superficial, a gente já identifica que o existencialismo é uma espécie de corrente, uma vertente, um conjunto de teorias que foi elaborada aí, ou que foram elaboradas no século XX, com forte influência de um filósofo genial, um dinamarquês chamado Kierkegaard. Se você nunca ouviu falar desse cara, fica a dica para você dar uma sacada, dar uma aprofundada, pegar alguma obra dele. Aqui a gente não vai necessariamente mergulhar profundamente nas teses principais de um pensador específico. Aqui é muito mais uma provocação para você que de repente já tem uma noção do que é filosofia, já tem uma noção do âmbito, já tem uma leitura de repente, para que você se sinta instigado a beber mais dessa fonte existencialista e de repente você que é leigo, você vai de repente se sentir, né, motivado também a dar os primeiros passos. Então, o existencialismo dentro da história da filosofia se entende e se aceita comumente que a obra de Kierkegaard, do pensamento de Kierkegaard, foi fundamental para dar o start nessa viagem, nessa brisa filosófica. O que Kierkegaard fez e que acabou criando uma espécie de tendência se caracteriza muito pela inclusão de uma abordagem da situação do indivíduo. A questão de viver no mundo, de se sentir jogado no mundo, essa coisa de ter que lidar com a finitude da vida, a questão da angústia, ocupam, de certa forma, o cerne, o centro das reflexões filosóficas que fazem parte dessa trama existencialista. E aí nós temos, nesse universo do existencialismo, alguns caminhos que são alternativos. No caso do Kierkegaard, a gente já está diante de um filósofo que era cristão. Então, a gente pode, didaticamente, quando se estuda Kierkegaard, por exemplo, a gente entende ele dentro dessa prateleira, o existencialismo cristão. Então, o Kierkegaard, ele vai refletir sobre o significado, sobre o sentido da existência, da vida humana, dessa condição humana, levando em consideração a figura de Deus. Então, o Kierkegaard, ele tem essa abordagem até que faz com que ele se distinga dos demais, Ele destoa dos outros pensadores ditos existencialistas. Também é uma referência o fato de que o existencialismo seria uma espécie de invenção da mídia francesa para dar aí o nome a uma certa movimentação intelectual que surge no pós-guerra. Mas assim, a gente já está falando de uma geração, de um start do existencialismo que é anterior a esse processo. Mas a gente está aqui também para refletir dentro de várias perspectivas. O termo existencialismo, inclusive, ele chega até a ser criticado por um dos grandes ícones desse âmbito, digamos assim. O próprio Jean-Paul Sartre, ele não acreditava que esse termo ele seria totalmente adequado. Mas, assim, a controvérsia é tanta sobre o termo existencialismo
que o próprio Sartre ele se serviu durante muito tempo da expressão existencialismo para se referir às suas reflexões e às suas teses filosóficas. Então, por mais que a gente tenha a mídia francesa sendo apontada como criadora desse mito existencialista, é histórico que Kierkegaard, como foi citado no início do século XIX, é considerado como o pai do existencialismo. Então, para você que de repente não tem uma noção muito clara do que o existencialismo vai levar em conta, além dessa ideia de que o ser humano está jogado no mundo e tem que se deparar com a finitude da vida, e ele tem essa tarefa de definir qual seria o sentido da sua vida, e nesse caso, como eu já mencionei, Kierkegaard leva em consideração que Deus está com a gente nessa parada. A gente tem temas que são bem pesados dentro do existencialismo, além disso tudo que eu já falei, né? Então, quando a gente olha para o desespero, para a ansiedade, para o absurdo, a alienação e o próprio tédio, são elementos bem presentes aí dentro desse universo, se é que a gente pode chamar assim, o universo existencialista. Evidentemente, o existencialismo, ele não vai ficar necessariamente restrito ao trabalho de Kierkegaard, um grande representante do existencialismo cristão, e ao trabalho de Sartre, né, que a gente pode considerar, sim, um dos maiores expoentes do universo existencialista. A gente tem o existencialismo presente, por exemplo, na obra de Dostoiévski. A gente tem também Karl Jaspers, um filósofo muito importante dentro aí do contexto do século final ali. Na verdade, ele nasceu no final do século XIX e viveu até a segunda metade do século XX, o Karl Jaspers, que é considerado aí um representante não só do existencialismo, mas também do neocantismo. Mas a gente percebe o quanto o existencialismo ele vai alcançar gigantes como Friedrich Nietzsche, como o próprio Edmund Husserl e Martin Heidegger. Então, assim, o existencialismo ele leva em consideração esse desafio que o ser humano tem diante de si. É importante que a gente associe ao existencialismo essa ideia do vazio que o ser humano carrega dentro de si, que o motiva, que o instiga, que o impulsiona a atribuir esse sentido, a assumir um caminho para a sua vida. E mesmo no caso de a gente olhar para um existencialismo cristão de Kierkegaard, ou existencialismo ateu de Sartre, a gente percebe que há um consenso nesse sentido de que o ser humano carrega esse vazio, e há um consenso também no que diz respeito ao fato de que o ser humano ele tem liberdade. Então, tanto para Kierkegaard quanto para Sartre, o próprio Heidegger leva em consideração isso. Um outro pensador que a gente vai trazer para o papo, claro, dentro dessa perspectiva mais introdutória, dentro dessa perspectiva apenas da provocação mesmo, de instigar esse papo sobre existencialismo, o Albert Camus, eles levam em consideração, né? A Simone de Beauvoir, companheira de toda uma vida do Jean-Paul Sartre, foi também uma grande existencialista, e ela leva em consideração esse papo da liberdade. Claro, no caso da Simone, ela é muito lembrada pelo seu trabalho dentro dos movimentos sociais e principalmente no que diz respeito ao feminismo. E aí, nesse caso, a Simone ela vai problematizar, né, essa condição social da mulher, que é privada de uma série de espaços e de direitos e de condições para poder construir a sua trajetória, né? Mas, além dessa questão da liberdade, desse vazio, a gente também encontra um certo consenso no quesito angústia, né? Os existencialistas, de um modo geral, levam em consideração que o ser humano ele é tomado pela angústia justamente por carregar esse peso da liberdade, esse vazio, essa responsabilidade de ter que dar uma resposta, de ter que atribuir, né, esse tal desse significado, esse sentido para a vida. E não é uma coisa muito fácil de lidar, né? E também não é uma fórmula, né? No existencialismo, em qualquer vertente, em qualquer autor, até fora do existencialismo também, a gente não encontra necessariamente uma fórmula que equacione esse problema, e a gente não tem também uma fórmula infalível que determine, por exemplo, em qual momento uma crise existencial vai acontecer. Em qual momento vai cair a ficha que você está sozinho nessa tarefa de definir quem você é e definir o sentido, o rumo da sua vida.
Eu sou muito fascinado pela leitura existencialista porque, para mim, o existencialismo traz, digamos, uma certa dimensão mais prática, uma certa dimensão mais pé no chão. O próprio Sartre, ele falava, né, do seu estilo, né, que ele gostava de pensar uma filosofia que fosse, de certa forma, facilmente entendida por uma pessoa aleatória que ele pudesse encontrar, sei lá, numa mercearia ou num bar. Então, eu acredito que o existencialismo, dentro da filosofia, ele tem muito esse poder de alcançar as pessoas, de tocar as pessoas, justamente porque coloca elas diante de um espelho, onde elas têm que enxergar não apenas aquela imagem, mas têm que enxergar também a sua essência, ter que enxergar o que é que eu estou fazendo da minha vida, o que eu já fiz, o que eu vou fazer, quem eu sou. Todas essas interrogações fazem parte aí desse mundo do existencialismo, esse mundo filosófico que traz boas perturbações. No caso de Sartre, o que eu acho bem interessante são algumas colocações que ele faz, que são bem pontuais e que carecem, evidentemente, de aprofundamentos, mas aqui a gente está batendo um papo. Eu acho interessante quando Sartre coloca, por exemplo, que nós somos totalmente livres e também somos totalmente responsáveis por aquilo que somos, né? Tem uma frase bem impactante que ele traz, que é que o homem está condenado a ser livre, né? Então, nós estaríamos aí condenados à liberdade. Então, o que Sartre está tentando colocar é basicamente que o indivíduo, né? Eu, você, qualquer pessoa, a gente é livre e a gente faz basicamente, a gente escreve basicamente o que a gente quer no nosso roteiro, no roteiro da nossa vida. Evidentemente, ao escrever qualquer coisa, a gente está assumindo total responsabilidade por aquilo que a gente faz. Eu acho interessante essa colocação do Sartre, porque além do peso do existencialismo que ele está trazendo, ele acaba também jogando uma grande verdade na cara da gente, né? Porque o ser humano, ele costuma agir de má fé. Sartre até utiliza essa palavra má fé para se referir justamente a escolhas que são feitas baseadas na opinião dos outros ou na pressão que está sendo exercida por um terceiro. Mas aí Sartre vai dizer, cara, você optar por seguir o outro continua sendo um exercício de liberdade. Você decidir ceder a uma determinada pressão, um determinado contexto, que você vai argumentar e você vai alegar que eu fiz determinada coisa, ou eu sou isso aqui por causa da situação, por causa da história, por causa de fulano de cicrano, Sartre vai dizer que isso é má fé. Nós somos totalmente livres e totalmente responsáveis por aquilo que somos. É isso que defende o filósofo francês. Eu também considero bastante pertinente para essa conversa a ideia sartreana de que, tipo, não importa o que o mundo fez de você, o que importa é pensar o que você fez do que o mundo fez de você. Isso é uma parada bem punk rock também de ser dita, tipo, beleza, aconteceu com você uma coisa muito boa, aconteceu com você uma coisa muito ruim, mas o que fazer a partir disso é uma escolha sua. Se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa pior, é algo que você vai ter que dar um significado a essa experiência. Você vai ter que dar um significado a essa dor que você está sentindo, por exemplo, né? E isso é bem punk, assim, do pensamento de Sartre. No caso do Albert Camus, o que eu gostaria de pontuar é que há uma controvérsia também sobre o Camus enquanto filósofo, porque chamam ele de existencialista, mas também chamam ele de absurdista, né? Na minha experiência acadêmica, por exemplo, a gente foi levado, quando eu digo a gente, tipo a minha turma foi levada a pensar muito mais o Camus como um absurdista. Isso porque Camus, quando leva em consideração essa nossa condição, né? O fato de estarmos aqui, jogados na mundanidade, arremessados aí na existência, o Camus vai levar em consideração que quando a gente usa a razão para tentar encontrar sentido nas coisas que estão acontecendo, tentar encontrar sentido na natureza, na vida como um todo, a razão ela é incapaz, ela é insuficiente, ela não encontra lógica, ela não encontra necessariamente um nexo matemático, por assim dizer, que vá associar causa e efeito de forma perfeita. Você vai ter pessoas, por exemplo, que praticam mal e elas vivem bem. E pessoas que praticam bem e, de repente, são vítimas fatais de algum tipo de injustiça. E, claro, a gente também não precisa inverter as coisas e começar a praticar o mal acreditando que o bem vai acontecer. É exatamente isso que o Camus está dizendo. Não tem uma fórmula. Uou. Não podemos usar a razão como base para dizer que as coisas fazem sentido. E aí que entra o absurdo. A razão, quando nós a empregamos para olhar o mundo, ela não nos dá como resposta algo que se encaixe nessa
caixa, digamos assim, com o rótulo sentido. A gente não encontra sentido. E aí o que fica é o absurdo. A vida é um absurdo porque as coisas não fazem necessariamente um sentido perfeito, né? E é muito interessante essa colocação do Camus, além do fato, né, de ele ter trazido numa obra genial intitulada O Mito de Sísifo, aquela metáfora que eu considero sublime, assim, eu considero fantástica, a metáfora da figura mitológica que está rolando aquela pedra eternamente para cima, né, para o alto da montanha, e quando ele finalmente chega lá, a pedra magicamente, por causa dessa condenação imposta pelos deuses, aquela maldita pedra, ela volta para o começo. Então, Sísifo, no fim das contas, é uma metáfora, é uma referência ao que eu estou vivendo, ao que você está vivendo. Todos os dias nós temos que rolar as nossas pedras para o alto das montanhas. Mas aí o Camus diz uma coisa bem interessante, e aí um pequeno spoiler da obra. Ele diz em dado momento: é preciso imaginar Sísifo feliz. Então, apesar de ter que lidar com o vazio, com a angústia, com a responsabilidade, com Deus ou com a ausência dele, de ter que encarar a existência, de ter que elaborar um projeto de vida, como diria Sartre, é preciso imaginar a felicidade, independente dessas questões e dessas perturbações, independente desses vários cubos mágicos que nós temos que elaborar, muitas vezes numa situação de cegueira, dentro de um labirinto. É mais ou menos isso que o ser humano vive, mas é preciso imaginar a felicidade diante disso tudo. Rolou uma coisa bem interessante também esses dias nas redes sociais. Eu coloquei tanto na comunidade no YouTube, e aí você pode encontrar o Professor Kraus no YouTube, e também rolou no Instagram do Professor Kraus uma motivação para que as pessoas pudessem fazer perguntas, né? E aqui eu vou inserir algumas dessas perguntas para poder responder ao nosso público, né? Então, vamos lá. Eu só vacilei porque eu não pedi necessariamente maiores informações sobre as pessoas que trouxeram essas perguntas. Uma das perguntas que foi feita aqui é sobre a carreira de filósofo. A pessoa diz que tem vontade de estudar filosofia e tem dúvidas quanto a seguir essa carreira. O que é que faz, o que é que não faz, se é promissor, se existem alternativas, enfim. Eu digo o seguinte, é uma coisa que eu costumo dizer muito para os meus alunos, principalmente, que você tem que fazer uma parada que você curte, né? Que você tem convicção, você tem vocação, você tem paixão, porque você trabalhar diariamente, você dedicar parte significativa da sua semana, por exemplo, a uma atividade, e você não curtir aquilo ali, você vai viver uma tortura. E tem coisa que, mesmo gostando daquela determinada atividade, que você tem que encarar e que, mesmo gostando, é muito difícil. Então, assim, a primeira preocupação que eu vejo aí é a satisfação e a paixão que você tem pela área. Se você curte filosofia, você quer seguir essa carreira, você quer estudar, mete a cara. E não limita a tua visão à cidade que você vive, ao estado que você vive, nem ao país que você vive. Porque se você pensar, por exemplo, na atuação no mercado de trabalho, na sua cidade, você pode ficar muito desapontado, você pode se sentir muito desmotivado ou pode se sentir até muito motivado. Mas você não deve usar isso como limitação. Você pode pensar para além. Eu tenho amigos que estudaram filosofia, outros cursos, e que não tinham grandes oportunidades nas suas cidades, e eles foram para uma cidade vizinha, ou para um estado vizinho, ou foram para outro país. E estão muito bem, obrigado, assim, não tem problema. Cool. Eu acredito que é muito importante para quem vai estudar filosofia você se certificar sobre a instituição, né? Nós temos aí algumas avaliações por parte do próprio Ministério da Educação para dizer qual a qualidade daquela universidade. De repente, se você tiver condição, conversar com alguém que estudou, que se formou ali, e aí começar a trilhar a sua jornada. Isso aí é o que vale, né? Eu acho que isso é muito importante. Enfim, e a segunda pergunta que eu estou selecionando aqui para a gente poder trocar essa ideia, e aí eu vou tentar fazer isso com mais frequência nas redes, para que vocês possam perguntar, e aí da próxima vez eu vou me dar o trabalho de dizer, olha, coloca aí o teu nome, qual a tua cidade, porque aí a gente pode dar nomes, né, às pessoas que se dão o trabalho de encaminhar essas interações. A pessoa pergunta aqui sobre o negacionismo. Essa onda de negacionismo, professor, e de anti-intelectualismo, essa parada aí de terraplanismo, são vários ismos que estão sendo colocados aqui. É um caminho sem volta? Olha só, eu
não posso necessariamente cravar que é um caminho sem volta. Eu confesso que isso me incomoda um pouco, esse lado assim das pessoas olharem para a ciência, olharem para a filosofia, olharem para estudiosos e, de repente, usando a fonte Vozes da Minha Cabeça e uma opinião rasa, querer rebater aquilo que é apontado pela filosofia ou pela ciência. Isso me incomoda um pouco. Mas, por outro lado, talvez esse seja um movimento necessário para que a filosofia e a ciência se aproximem mais da sociedade e para que as pessoas elas possam, de repente, ter um maior interesse. Às vezes é necessário que aconteça esse tipo de movimento, digamos assim. Há males que vêm para bem. Eu não sei necessariamente se isso vai durar muito tempo, essa coisa desse negacionismo, desse anti-intelectualismo. Eu espero que dure o suficiente para que a gente possa entender que ciência se refuta com ciência, não se refuta com opinião. E que filosofia você vai discutir minimamente tendo uma base, né? Aqui eu não estou dizendo que alguém é dono da verdade, nem a própria ciência se considera dona da verdade, nem tampouco dentro da filosofia, mas é interessante que haja um debate, haja uma troca de ideias. Agora isso tudo fica muito mais difícil quando a gente está no cenário de pós-verdade, né, de fake news, onde as pessoas estão muito mais interessadas, não em aprender, mas em defender as suas convicções, as suas crenças, cegamente. Então eu espero que não dure aí muito, mas dure o suficiente para que a lição seja aprendida pela coletividade. No mais, eu quero agradecer pela sua companhia, pela sua presença, entre aspas, pelo fato de você fazer parte aí desse público que nos acompanha nas mais diversas redes. E mais uma vez eu quero motivar você a se inscrever, a curtir, a compartilhar, a seguir, porque isso ajuda a fortalecer, né, esse nosso trabalho. E pouco a pouco a gente está atingindo, alcançando mais pessoas, desde estudantes que estão aí no ensino médio, na faculdade, até pessoas que são curiosas mesmo, apaixonadas pelo universo das humanas e que têm encontrado aí algumas coisas bem legais nas nossas mais diversas redes. Então, muito obrigado. Esse foi mais um Krauscast.